Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje vamos falar a respeito de linguagem e realidade. Até aqui nós falamos de vários assuntos, né, assim, dentro do nosso assunto geral que é o trivium, né, assim, nós falamos de matéria e forma, falamos das categorias do ser, aprendemos já a classificar as categorias do ser de acordo com o predicado. E agora vamos somente reforçar algumas definições que apareceram ao longo do caminho e que você deve guardá-las aí para, enfim, para os seus estudos futuros, né? Então nós vamos falar um pouquinho a respeito de linguagem e realidade, de acordo com essas definições. Então o que acontece? Essas definições que a gente vai ver são provenientes da análise da linguagem e realidade. Então, a primeira definição que nós temos é de essência. Então, essência é aquilo que faz de um ser aquilo que ele é, e sem ela, sem a qual, sem a essência, o ser não seria o tipo de ser que é. Isso quer dizer que todo ente possui uma essência, tá? E natureza? O que é natureza? Aqui é a primeira vez que nós vemos a definição de natureza. Natureza é a essência vista como fonte de atividade. Essa definição é muito importante. Muitas vezes em conversas a gente vê alguém falar: é da natureza do ser humano fazer tal coisa. É da natureza de tal animal fazer tal coisa. Mas a gente nunca tem uma definição do que é a natureza. Então, a natureza ela é a essência vista como uma fonte de atividade. Então, você percebe que há uma diferença entre essência e natureza. Embora sejam coisas similares, elas são distintas, né? O indivíduo é constituído de essência mais os acidentes, como formato, cor, peso, tamanho, etc. Então, essência é aquilo que faz um indivíduo ser igual a outros membros da sua classe. A matéria quantificada é aquilo que faz o indivíduo ser diferente dos outros indivíduos na sua classe. Isso nós também já vimos antes, mas isso tem de ficar claro. Então, algumas observações aqui importantes. Preste atenção na diferença que existe entre a palavra formato e forma. Nas aulas anteriores, nós estudamos matéria e forma, tá? E aqui nós falamos de um acidente que é o formato. Então, note que forma não é formato, tá? E uma outra coisa que nós também já vimos, né, é que a essência, então, do indivíduo vai fazer com que ele seja igual aos outros indivíduos da sua classe. Então, essencialmente, eles são iguais, mas eles são materialmente diferentes, ou seja, a matéria individualiza cada um dos entes existentes, tá? Se você pegar vários entes muito parecidos, você vai ver que cada ente é um ser distinto por conta da sua matéria quantificada. Por exemplo, você pega uma caixa de palitos de dentes, assim, eles são todos muito parecidos, né? Essencialmente, eles são a mesma coisa. Eles têm a mesma essência, fazem parte da mesma classe. Mas cada palito é um ente individual. Tá? Por quê? Porque ele tem uma matéria quantificada que é dele, própria dele, e não pode ser substituída. Tá? Um preceito é a apreensão sensível de uma realidade individual na sua presença. Isso nós aprendemos lá no começo. Então, essa apreensão que nós temos de uma realidade é o que nós chamamos de preceito. Isso quando o ente percebido está presente, tá? Agora, quando o ente não está mais presente e nós temos uma imagem mental deste ente, desta realidade individual, essa imagem mental nós chamamos de fantasma. Tá? Então, o preceito é a apreensão quando o ente está presente. O fantasma é a imagem mental com a qual nós ficamos quando o ente já está ausente, não está mais presente. Tá? E um conceito geral é a apreensão intelectual da essência.
Isso tende a estar bem claro para você, tá? E como que acontece essa apreensão intelectual da essência? Com a análise de vários fantasmas, não é assim? Ou com a percepção de vários fantasmas, aquilo que é essencial nos fantasmas salta aos olhos, e através dessa percepção da essência é que o conceito é formado. Tá? Então, nós só conseguimos formar um conceito geral após termos o fantasma, que só acontece após termos o preceito. Tá? Então, aqui é como a nossa percepção funciona e como a nossa criação de conceitos funciona. Tá? Então, isso aqui tem de estar claro também. E uma outra observação importante também é que são similares, mas distintos, substância, essência, natureza, forma e espécie. Tá? Então, são coisas que são similares, mas elas são distintas. Você, quando estiver falando de uma coisa, você tem de ter em mente a respeito do que você está falando, tem de ter a definição clara daquilo. Então, se você tem a definição de substância, ótimo, você não pode confundir com essência. Essência é uma coisa, substância é outra. São distintas? São, mas são similares por outro lado, tá? Então, nós temos aqui substância, essência, natureza, forma e espécie. Todo ente existente como realidade ou como possibilidade possui estes elementos. Possui uma substância, possui uma essência, possui uma natureza, possui uma forma e faz parte de uma espécie, justamente por conta da essência que possui. Tá? Então, esses conceitos aqui você tem de ter em mente. Essa aula, este vídeo era somente para a gente reforçar e deixar bem estabelecidos estes conceitos, tá? Se você se confundiu, você pode voltar nos vídeos anteriores para verificar como que nós chegamos aqui até essas definições, ou você pode colocar a sua dúvida nos comentários dos vídeos, que eu vou tentar respondê-la através do próprio comentário ou através da gravação de um novo vídeo sobre a sua dúvida, tá bem? Então, nos vemos em uma próxima oportunidade. Até lá!